Olá, eu me chamo Aline Muxfeld, eu sou psicanalista e hoje eu vou fazer a leitura do segundo capítulo do livro A Recusa da Vagina, Karen Horney, o Feminismo e a Feminilidade na Psicanálise, da autora Patrícia Mafra de Amorim. E antes de começar minha exposição, eu quero compartilhar um relato pessoal com vocês. Eu precisei de um tempo maior entre um vídeo e outro, porque essa leitura despertou em mim conteúdos que estavam latentes, que eu achei que já haviam sido muito bem trabalhados na minha análise pessoal e que acabaram retornando com força, num sentido positivo, de trazer nomeação, de trazer organização, endereçamento de incômodos que eu já sentia desde o meu ingresso na psicanálise, onde muitas questões em seus textos que aparecem como sexistas, como misóginos, e todos esses questionamentos a respeito disso, para mim, o que eu recebi foram tratamentos de silêncio, né? Dificilmente eu consegui, em algum lugar onde eu fiz formações e cursos, discutir a respeito desse tema. Então, é algo que traz bastante alívio. E, bom, se um livro não é capaz de te incomodar, é sinal de que ele é apenas distração, né? Não que a distração seja ruim, aliás, ela é importante, mas também te deixa no mesmo lugar. Se você se interessou, eu recomendo fortemente que você adquira o livro para entender do que eu estou falando. Bom, como eu disse anteriormente, a autora Patrícia ela vai escolher a teoria ferenciana para fazer a análise tanto do movimento psicanalítico, né? Ela vai recontar a história do movimento psicanalítico e também ela vai procurar entender, fazer essa análise, né, de por que alguns autores foram considerados legítimos e outros foram silenciados, assim como a Karen Horney. E ela escolhe então a teoria de Ferenczi, que é outro autor que também foi silenciado e apagado, para fazer através dessa teoria dos traumas de Ferenczi a análise do movimento. Bom, ela começa contando então, fazendo essa contextualização teórica, contando pra gente o que é o primeiro tempo do trauma dentro da teoria ferenciana. Ela começa dizendo sobre a relação entre um adulto e uma criança que se amam, em que há, então, em ambos, um investimento afetivo e, portanto, ambos estão passíveis a conteúdos inconscientes. Nessa premissa onde um adulto e uma criança se amam, é preciso considerar que existe uma assimetria de poder, onde o adulto, né, é aquele que cuida e a criança é aquela que depende. E então existe uma influência mútua entre esses dois sujeitos da relação. E assim como Laplanche vai teorizar na sua teoria da sedução, a situação antropológica na qual os humanos nascem os coloca em total dependência em relação aos adultos e que estão sujeitos a confusões de línguas. E essa confusão de língua diz respeito à linguagem da ternura e à linguagem da paixão. São duas línguas diferentes. Os adultos que já têm um inconsciente desenvolvido vão estar sujeitos então à linguagem da paixão, algo que a criança não compreende porque não tem um inconsciente sexual desenvolvido, e a criança convoca ao cuidado e por isso ela se comunica através da linguagem da ternura. É essa confusão de línguas que vai criar muitas vezes os problemas subsequentes. Ela vai usar então a confusão de línguas para recontar a história do desenvolvimento psicanalítico, onde também existe uma assimetria de poder nas disputas teóricas, políticas e transferenciais, onde quem ditava a legitimidade dos autores era Freud, primeiramente, ele que dizia se era ou não psicanálise. E então, nesse sentido, também ela usa a crítica de Foucault feita à psicanálise, dizendo que a psicanálise opera através da discursividade, onde a validade teórica é definida em relação à obra do seu fundador e muito pouco aos argumentos que ele propõe,
onde muitas proposições não são nem consideradas como falsas só porque foram ditas pelo seu fundador. Dito isso, nós passamos a conhecer então a paisagem sobre a qual a autora Karen Horney se desenvolveu. Ela vai nos dizer então que Karen Horney nasceu na Alemanha e que ela é filha de um pai muito autoritário e religioso e de uma mãe progressista, mas uma mãe que também é muito infeliz no casamento e que tinha muitas vezes estados depressivos. Karen Horney conviveu com essa família até os seus 16 anos, sendo que ela tinha um irmão que era 4 anos mais velho. Então ela foi estudar na escola preparatória de medicina, e isso foi algo já marcante, porque Karen desde os 13 anos já relatava, né, já dizia que gostaria de ser médica, de estudar, de se dedicar aos estudos. Algo que desafiou o desejo do pai e também o status quo da tradição alemã, onde as mulheres deveriam se dedicar exclusivamente aos afazeres domésticos. E aí, aos 21 anos, Karen entrou no curso de medicina e no mesmo ano ela se mudou com a mãe para Friburgo, pois a mãe decidiu separar-se do seu pai. E aí as duas chegaram a passar por dificuldades financeiras. E nessa época, os diários de Karen Horney já demonstravam que ela era uma pessoa idealista, otimista, e nas trocas de cartas com o futuro marido, ela já era uma pessoa muito questionadora e sempre preocupada com temas acerca da existência humana. Aos 24 anos, Karen se casou e, apesar de ser descrita pelos outros como alguém que se preocupava não só com as suas responsabilidades, mas também com o próprio lazer, ela passou os seguintes anos com episódios depressivos e, inclusive, com pensamentos suicidas. Algo que a autora Rosemary Balsan interpreta como talvez uma possível depressão pós-parto, já que nesse período Karen acumulava inúmeras tarefas, ela se dividia entre a maternidade, os trabalhos acadêmicos e as questões domésticas. E isso levou Karen a um período de paralisia e de extrema exaustão. Aos 26 anos, morreu a sua mãe e nasceu a sua primeira filha. Então, Karen teve que se dedicar ao mesmo tempo ao trabalho do luto e à maternidade, além das responsabilidades acadêmicas e de conflitos que ela já tinha no seu casamento. Uma das questões que aparecem já dizem respeito aos seus desejos ambivalentes em relação ao seu companheiro. Karen tinha uma relação que hoje seria considerada aberta. Ela e o marido faziam trocas de parceiros, né, faziam de certa maneira o que se chama swing, e então é como se eles já tivessem 70 anos mais ou menos à frente do que veio se tornar depois um fenômeno cultural em outros países. Ela tinha então uma visão progressista desde cedo, e entre os 25 e 35 anos foi um período em que ela fez análise com 2 psicanalistas, mas ela ficou insatisfeita com os resultados e se dedicou então a criar um método de autoanálise que mais tarde ela veio a publicar no livro Self-Analysis em 1942. O que a gente pode observar desde o princípio nos ensaios escritos por Karen Horney é a sua luta contra esse lugar onde a mulher é colocada especialmente numa função reprodutiva, e é uma luta que opera tanto externamente nas questões sociais quanto internamente nas suas próprias existências e ideais. O desejo da mulher é uma questão central no trabalho de Karen Horney, e essa questão ela vai levantar através dos seus textos, vai gerar debate que vão ser abafados por Freud. Freud abafa esses debates, por um lado, como se dissesse que
está tentando proteger a psicanálise das instabilidades. Por outro lado, houve aí um rompimento com outros autores como Adler, Steckel e Jung. No entanto, em seguida veio a guerra, que acabou por contribuir para a consolidação da psicanálise como um método. A verdade é que a grande massa de soldados que vieram da guerra traumatizados e com inúmeros sintomas foram estimulantes para o desenvolvimento de teorias e tratamentos no campo psicanalítico e também no campo da psicologia em geral. Em 1919, quando Karen tinha 34 anos, ela vai mudar o seu título de neuropsiquiatra para especialista em psicanálise, e aí ela inicia então o seu percurso de prática privada em psicanálise. A clínica de Karen era composta principalmente de mulheres e ela dava muita atenção aos sintomas físicos, o que acabou fazendo talvez com que ela se aproximasse muito de Grodeck, que é o autor considerado o pai da psicossomática. Entre os anos de 1925 e 1932, Karen tinha entre 40 e 47 anos, ela já tinha uma clínica consolidada que era principalmente composta por mulheres. E Karen dava muita atenção aos sintomas físicos, o que talvez a fez se aproximar de Grodeck, que é considerado o pai da psicossomática. Karen vivia um período com problemas no seu casamento e não se dedicava muito à vida doméstica, né? Se dedicava em seu maior tempo à psicanálise. E Berlim, nessa época, estava borbulhando cultural e cientificamente, além de uma grande agitação política. Nesse período aconteceu a queda econômica que levou à falência do seu marido, que foi mais um processo que agravou ainda mais a crise no casamento, levando à separação. Em 1932, a situação em Berlim começou a ficar muito crítica e, apesar de ter uma posição antifascista, Karen evita se envolver com questões políticas, mas ela decide deixar o Instituto de Berlim e recebe um convite para participar da direção do recém-inaugurado Instituto Psicanalítico de Chicago. Então ela vai emigrar para os Estados Unidos pouco antes da eclosão do movimento nazista. Gradativamente, Horney foi inserindo os fatores culturais nas suas teorias. A gente pode pensar que essa imigração fez ressaltar ainda mais a importância e o peso que existem as questões culturais dentro da Constituição Psíquica. A partir de 1935, ela vai se dedicar a uma revisão da teoria psicanalítica em conjunto com sociólogos, antropólogos e neofreudianos. E é um movimento que ficou conhecido como culturalismo. Enquanto Freud se dedicou a localizar a teoria das pulsões determinadas biologicamente, Karen defendeu que não poderia se entender os conflitos psíquicos de um indivíduo sem contextualizar as circunstâncias em que esse indivíduo se desenvolve. Então, diferentemente de Freud, ela não se posicionou de forma alheia às críticas que ela recebeu, muito pelo contrário, ela procurou ler e entrar em contato com essas críticas, mostrando o seu desejo de troca e de desenvolvimento. Em relação à indagação se o que ela ainda estava fazendo era psicanálise, ela vai responder que psicanálise para ela era sempre uma obra inacabada e que muitas das interpretações que ela fazia, apesar de desviarem das de Freud, ainda guardavam aquilo que é essencial, onde a gente vai falar sobre o inconsciente, os processos inconscientes e os caminhos pelos quais eles encontram expressão, e também na forma de tratamento terapêutico que traz esses processos para a consciência. Então ela vai dizer sim, isso é psicanálise. Horney foi rebaixada do seu cargo de supervisora, né, e as suas opiniões não ortodoxas fizeram com que ela se desvinculasse de diversas instituições ou fosse desvinculada dessas instituições, o que a levou então a fundar, junto com outros colegas, a Associação Americana para o Avanço da Psicanálise,
assim como o Jornal Americano de Psicanálise, além da Clínica Karen Horney, instituições que existem até hoje, mas que foram reconhecidas como legais na formação de psicanalistas apenas em 2016. Temos ainda a segunda parte desse segundo capítulo, mas esse vídeo ficou extenso demais e eu vou deixar então para um próximo vídeo a segunda parte do segundo capítulo, em que a autora Patrícia vai tratar, né, do questionamento: o que é psicanálise? Se você gostou, lembra de curtir, compartilhar e, bom, nos vemos em breve.